Olá, estamos em mais um Falando de Finanças com Nerileide Severiano. Sejam todos bem-vindos. Este é o canal que vai fazer de você um multiplicador de riquezas. Pessoal, e hoje nós vamos falar o que é a inflação, tá? Nós vamos fazer uma conceitualização rápida, tá? Pessoal, a inflação é um indicador econômico que expressa o aumento dos preços dos bens e dos serviços por um período determinado de tempo, tá? O que acaba implicando na diminuição do poder de compra da nossa moeda. Ou seja, a inflação ela é medida pelos índices de preços. E o Brasil, por exemplo, tem vários índices de preços. E o índice de preço nacional do consumidor amplo, que é o IPCA+, é o índice que vem sendo utilizado nos sistemas de metas para a inflação. Mas o que é que causa essa inflação? Na verdade, existem três fatores principais que estão associados diretamente ao crescimento da inflação, né? Como, por exemplo, quando há um descompasso entre a oferta e a procura, ou seja, uma das leis básicas do capitalismo é a lei da oferta e da procura, tá? Então, quando a procura é muito maior do que a oferta de um determinado produto, então a tendência é que o seu preço aumente. E quando essa procura é menor do que a quantidade dos produtos que tem à disposição, então o seu preço diminui, tá? Então, quando a população possui uma maior renda ou mais créditos para comprar, há um súbito aumento na procura de um determinado produto, né? Que geralmente não é acompanhado pela oferta, e isso acaba elevando os preços e intensificando e aumentando a inflação. Do mesmo modo, quando a produção de algum tipo ocorre algum tipo de problema, como na agricultura, por exemplo, que é uma atividade que depende de condições climáticas, né? Então, houve uma diminuição na oferta, enquanto a procura desses insumos continua o mesmo, e isso acaba elevando os preços, aumentando a inflação. O segundo fator principal relacionado ao aumento da inflação é o aumento dos lucros privados, né? Quando que isso acontece? Quando uma empresa consegue um monopólio, né? Ou seja, o amplo controle de um produto ou de um setor do comércio, então aquela empresa passa a controlar a variação de preços nesse setor, né? E os seus empresários vão procurar aumentar ao máximo os preços. Por quê? Porque não tem uma concorrência para forçá-los a diminuir os preços, tá? O terceiro fator principal relacionado ao aumento da inflação é o aumento rápido dos custos de produção, tá bom? Como assim? Digamos que uma empresa, quando a empresa sofre com um rápido aumento no custo da produção das suas mercadorias, poderia ser um aumento repentino de salários, né? Ou um excesso de dívidas, um aumento intensivo dos impostos. E esses aumentos a empresa tende a repassar para o consumidor. Assim, novamente, os preços se elevam, enquanto que a inflação sobe, tá? Um outro fator associado também é o aumento de gastos com matérias-primas, né? Por exemplo, se uma empresa, se o preço de uma matéria-prima se eleva por algum motivo, seja por escassez ou controle dos fornecedores, alta do dólar, né, para produtos importados, razões políticas, então o custo do produto tende a aumentar, puxando essa inflação para cima, tá? Hoje, uma das matérias-primas mais importantes
é o petróleo, tá? De forma que o aumento do petróleo, né, pode provocar verdadeiras crises econômicas. E foi isso que ocorreu na década de 1970 com a chamada crise do petróleo, certo? Então, quais são as consequências da inflação, né? O que a inflação nos atinge? Gente, a inflação, ela gera incertezas importantes na economia, tá? E acaba desestimulando os investimentos e, assim, prejudica o crescimento econômico, tá? Os preços relativos ficam distorcidos, gerando várias ineficiências na economia, tá? E essa inflação mais alta também aumenta os custos da dívida pública, certo? Então, pessoal, obrigada por terem me ouvido até aqui, tá? Eu espero ter esclarecido para vocês aí, ter simplificado o que é essa inflação, né? Vejam aqui nos nossos canais várias dicas de como cortar gasto, como viver melhor. Veja também como adquirir as nossas mentorias, tá bem? E lembrem-se, este é o canal que vai fazer de você um multiplicador de riquezas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, nos ajude a ajudar outras pessoas. Um abraço, muito obrigada pela presença e até o próximo.